Olá, costureiras e costureiros! Para quem não me conhece, eu sou Adriana de Matos e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse lindo maiô, que além de muito bonito, ele é muito confortável, mais usado para hidroginástica e natação. Por quê? Ele é um maiô sem bojo, ideal para quem quer esconder aquelas gordurinhas indesejadas das costas. Por isso, eu faço sempre ele nos tamanhos plus size, é o mais vendido. Então, para esta peça aqui, nós vamos utilizar 1 metro de tecido moda praia e 1 metro de forro para moda praia. O forro, pessoal, você vai encontrar ele de várias cores. Eu, particularmente, gosto de usar sempre na cor preta. Porque o preto, você não corre o risco da sua peça ficar transparente e dá para você usar tanto num tecido estampado como nas cores básicas. Mas aí fica a sua escolha, tá? Bom, agora nós vamos lá para a mesa de corte, onde eu vou te ensinar a montar os moldes. Bom, pessoal, então aqui na mesa de corte a gente vai montar primeiro esses moldes, tá? Vocês vão precisar de uma cola branca, né? Normal. E é legal você separar, tá vendo? Ó, frente, né? Pra depois a gente começar a cortar, pra que vocês não se percam depois. Então, costas, né? Aqui tem um pedacinho da frente, eles estão todos marcadinhos. Costa com costas e costas com costas, tá? Então, agora a gente vai começar a cortar, para depois a gente fazer a colagem desse molde. Aonde tá escrito aqui, ó, colar, tá vendo, ó? Colar 01 com 01, né? Então, aqui tá, ó, o bico dele 01. Então, você vai deixar um pedacinho aqui, ó, para que você cole a parte de cima desse molde. Aonde não tá escrito colar, você pode cortar bem certinho aqui na sua linha. Então, aqui é o bojo do nosso maiô. Ô Adriana, aí na onde elas vão colar o molde, esse pedacinho aí é o que? É 2 milímetros, 3 milímetros? Isso, você pode deixar aqui, ó, um pedacinho, só pra... Eu vou tirar essa outra parte aqui, ó, e já vou te dar um exemplo. Tá. Essa parte aqui é a parte de cima do bojo. Certo, que já vai emendar com aquele que você cortou, né? Exato. Então, essa parte você não precisa deixar nada, porque você deixou aquele pedacinho lá. Porque se você cortar rente lá também, você vai perder um pedaço do seu bojo, né, ó. Então, você deixou esse pedacinho aqui e você vai colocar essa partezinha em cima. Deu pra entender? Sim. Tá? Então, aqui já tá o nosso bojo. Aqui a gente não precisa deixar nada, porque aqui a gente não tem nada pra colar.
Então, pessoal, esse molde aqui, vocês vão receber ele em PDF. E aí, vocês vão poder imprimir ele, né? Em qualquer impressora de lan house, impressora do vizinho. Você pode imprimir ele em qualquer lan house. Ou em casa mesmo, né? Então, ó, aqui frente, eu vou continuar aqui com todas as frentes pra gente já fazer os parzinhos da frente, tá? Assim a gente não se perde. Pessoal, aqui no seu molde também, ele tem uma observação, tá? Se vocês forem dar uma olhadinha, ó, aqui tem uma observação, que depois que você montar esse molde, fazer a colagem dele, aí que nós vamos cortar o tecido, tá? Não vamos cortar pedacinhos e pedacinhos de tecido, não. Vamos colar ele inteiro, ele vai ficar o molde inteiro, pra depois a gente finalizar ele no tecido, tá? É só na hora que ele tiver em tamanho real mesmo, né? Isso. Tá? Então, aqui eu deixei já um pedacinho pra mim colar o fundo. Aqui eu não preciso. Aqui eu vou deixar um... Aqui eu não preciso... Eu vou deixar um pedacinho na parte de cima. Então, aqui onde tá escrito colar, eu vou deixar um pedacinho a mais, para que eu não perca a medida desse maiô. Frente, né? E fundinho da frente, tá? Todas as frentinhas certinha, vamos deixar tudo juntinho pra depois a gente colar. Agora, vamos pra parte das costas. Aí deixa mais um pedacinho aí, né? Isso, sempre na onde estiver colar, que você vai ver que vai dar o seu molde, é bom você deixar um pedacinho, depois se não precisar, você tira, né?
Bom, então agora a gente finalizou, né, de cortar esses moldes. Agora a gente vai colar ele pra ele ficar em tamanho real. Tá? Vou começar aqui pelas costas, tá? Então, vocês vão seguir a numeração, né, ó, colar 5 com 5, certo? Então, aqui eu deixei um pedacinho, aqui eu deixei um pedacinho, então eu não preciso desse, tá? Então, eu vou tirar ele. Que eu vou colar ele por cima deste aqui, ó, tá? Então, você vai pôr bem certinho a linha com a linha. Aqui também eu deixei um pedacinho, né? Então, eu já vou tirar ela também. Isso é mais por garantia, né? Porque, de repente, você tira tudo, aí na hora que você vai colar, você não tem esse pedacinho aqui, ele vai acabar ficando... Seria bom elas deixarem, todo onde tá colado, deixar um pedacinho, né? Isso. Aí na hora que for colar, elas tiram, né? Isso. Vai que você tira dos dois lados, aí já vai mudar o nosso molde, né? Aí ele não vai ficar no tamanho que você precisa, né? Isso. Tá, então aqui eu formei as costas do tecido. Então, lembrando que esse molde aqui, ele tá na dobra do tecido. A hora que eu for cortar o tecido, eu vou explicar pra vocês o que seria a dobra do tecido, tá? Então, nossas costas está pronta. Agora, nós vamos montar o bojo. E agora, nós vamos finalizar a nossa frente, tá? Seguindo sempre os pontos, viu? Então, não tem erro de vocês errarem nessa modelagem. Tá? Porque tá tudo explicadinho, tudo com o seu devido número. Então, fica bem fácil da gente trabalhar, né? Bom, então aqui finalizamos, né, ó, ficou um biquinho aqui, nós vamos tirar esse biquinho, ó, finalizamos o nosso molde, tá? Então, frente, bojo e costas, tá? Esse aqui vai ser o nosso molde que nós vamos utilizar agora. Bom, meninas, agora a gente vai pra parte de cortar o tecido. Lembra que eu falei que aqui, ó, meio dobra do tecido? A dobra do tecido, quando eu escrevo dobra do tecido, é que você vai dobrar mesmo o tecido pra ele já sair inteiro. Outra coisa importante que eu queria falar pra vocês é o fio do tecido. Todo tecido que você for cortar, tanto maiô, calcinha, uma blusa, o fio do tecido, ele tem que estar sempre em pé. Se você dá uma esticadinha no seu tecido, você vai ver que eles fazem uns gominhos.
Então, o certo seria eu estar cortando esse maiô nesta posição. Mas em seção, esse aqui, nós iremos cortar ele no fio ao contrário. Porque esse tecido aqui, na hora que essa cliente for pôr, se a gente cortar ele no fio correto, ele vai abrir muito, tá vendo, ó? Então, ele vai ficar esbranquiçado. E se eu cortar ele no fio ao contrário, que nem eu tô fazendo aqui, ele não vai esticar. Ele vai ter a mesma elasticidade quando essa cliente for pôr esse maiô, mas ele vai ficar com uma qualidade, assim, bem melhor, ó. Vocês podem ver que ele fica branco e desse lado ele não vai ficar branco. Então, em exceção esse maiô, esse tecido que eu vou usar, né, pra ensinar pra vocês, eu estou cortando ele no fio ao contrário. Se for um tecido preto? Se for um tecido preto, você pode cortar ele no fio certo. Seguir o fio, então. Seguir o fio, então, que seria de pé. Tá? Então, nós vamos colocar esse molde bem certinho aqui na dobra desse tecido, sem desperdício, né? Ó, tá vendo que ele tá bem pertinho? Então, nós vamos cortar ele aqui, ó. Se for estampado, então... Se for estampado, alguns estampados, eles não abrem tanto assim. Eles não ficam tão transparentes assim, né? E tem alguns que já ficam. Só que tem alguns que não tem essa mesma elasticidade dos dois lados. Então, aí você vai analisar o seu tecido. Ah, ele tem a mesma elasticidade? Então, eu consigo cortar ele no fio ao contrário e dar uma qualidade melhor para minha cliente. Tá? Então, agora nós vamos cortar essas costas. Então, esse molde, ele tem que estar bem certinho aqui, né, na dobra. Vai cortar ele bem próximo ao seu molde, porque se você cortar ele maior, você já tá fazendo um outro tamanho, né? Então, nós vamos bem próximo aqui do nosso molde, tá? Se você tiver um pezinho, às vezes até mesmo um rolo de elástico, você pode estar colocando aqui em cima, ó. Deixa eu pegar um pezinho aqui, pra mim dar o exemplo pra vocês. Ó. Então, aí, fica bem mais fácil, você não precisa estar segurando esse molde, ó. Se você tá começando agora. Então, ali nós... Pessoal, as costas do maiô... Bom, pessoal, então aqui a gente já cortou essas costas, né? Aqui nós vamos abrir esse meio do tecido, porque aqui tá escrito dobra do tecido, mas nós vamos abrir. Porque essa costura no maiô, ela deixa o bumbum mais bonito, né, ó. Então, na hora que a gente for montar ele lá, vai ter essa costura no meio, onde vai definir mais o bumbum, tá? É uma grande dica essa, hein? Isso. Bom, agora nós vamos cortar o bojo. Mesma coisa, meninas. Ou meninos, né? Costureiras, costureiros. Então, a mesma coisa, ó. Nós vamos... Dobra o tecido. Dobrar o tecido. Por quê? Você já vai cortar os dois juntos. Se você cortar os dois juntos, você tem menos risco de cortar um diferente do outro. Já fica no mesmo tamanho, né? Isso. Tá? Queria tanto usar aquele pedacinho ali, ó, mas não vou conseguir, porque não deu tamanho, né? Então, nós vamos subir ele mais um pouquinho. Tá? Deu o tamanho certinho, então aqui nós vamos cortar um par de bojo.
Lembrando que se você tiver aquele pezinho, você pode pôr no meio. Eu acabo esquecendo, porque eu já tô acostumada, né? A cortar ele direto. Mas se você tiver um pezinho, um rolo de elástico pesadinho, te facilita mais. Próximo eu vou pôr o pezinho pra vocês verem. Tá, ó, aqui tá bem rentinho, a gente dá essa aberturinha. Aqui cortamos um parzinho de bojo. Agora nós vamos pra frente. Mesma coisa. Vamos dobrar esse tecido num tamanho legal. Tá? Lembrando que é bom você sempre aproveitarem o tecido. Se der pra cortar nos pedaços, você corta. Tá? É que eu tô com bastante tecido aqui. Mas aí no seu 1 metro, né, que a gente indicou vocês a comprarem pra fazer essa peça, vocês aproveitem bem ele. Então, agora nós vamos pra frente desse tecido. Mesma coisa, ó, dobra do tecido, dobramos esse tecido, na hora que a gente desdobrar ele, vai estar um maiô inteiro, né? Lembrando que a frente a gente não abre, né? Porque é uma frente inteiriça. E esse eu vou pôr o pezinho, ó. Então, você arruma ele bem certinho, fica bem mais fácil de vocês cortarem. Fiquem bem atentas aí, hein? A frente, então, na dobra não vai abrir. Apenas as costas. Isso, as costas é bom pra ficar um bumbum mais bonito. Sempre cortando rentinho o seu molde. Então, aqui, ó, nós não vamos abrir a frente, igual o Anderson falou, né? Ó, então aqui ficou a frente do meu maiô inteiriça, tá? Depois que você cortou frente, bojo, costas, ainda falta a alcinha. Ó, a alcinha, meninas, vocês, aquilo que eu falei pra vocês, ó, vocês acabam que aproveitam algum pedacinho que sobrou. Alguma pontinha, né? Isso, alguma pontinha que ficou de alguma curvinha. Dá pra aproveitar. Ó, tá vendo aqui? Tem uma pontinha, então você pode aproveitar ela. Também corta as duas já junto, pra não correr o risco de você cortar torta. Então, aqui também nós vamos cortar um par de alcinha. Cortamos o maiô inteirinho no tecido lycra, né? No tecido estampado, ou no seu tecido preto, que você quiser escolher aí. Agora, nós vamos utilizar o forro.
Pessoal, então mesmo que você cortou lá na lycra do seu maiô, no estampado, no liso, a gente agora vai cortar no forro. Lembrando que o forro também tem o sentido do fio, sempre com o fio em pé, para que dê melhor elasticidade, para que vista melhor, tá? Outra dica também que eu queria dar para vocês, se vocês forem em qualquer papelaria e pedirem aquele papel de molde, sabe? Aquele papel marronzinho, além dele ser mais durinho, você vai ter mais durabilidade com o seu molde. Então, você acaba que... porque na verdade esse em PDF, né? É só para tá chegando eles até vocês aí, né? E transformar ele no tamanho real, né? Mas o aconselhado mesmo é você transferir ele pro craft, né? Isso, é papel craft. Então, em qualquer papelaria tem. E ele vai ficar bem melhor. Então, do mesmo jeitinho que a gente cortou a lycra, né? Nós vamos cortar o forro. Aqui nós vamos abrir também. Na parte das costas, né? Isso, a gente tá aqui usando as costas. Tá? Então, a gente vai fazer esse mesmo processo em todo o molde. A única coisa que a gente não vai cortar forro é a alcinha, tá? Então, aqui no seu molde já tá escrito, ó, um par de lycra. Então, essa alcinha nós vamos cortar só na lycra. Então, agora nós finalizamos o nosso corte, né? Tanto na lycra quanto no forro. Lembrando mais uma vez que a frente a gente não vai abrir, a gente vai abrir somente as costas, né? Só as costas que vai ter essa costura. E a alcinha você não precisa do forro, né? Então, agora nós vamos lá para a máquina de overlock para dar sequência nesse maiô e vamos montar ele. Bom, agora eu vou ensinar vocês a fazer o passo a passo desse maiô, que é mais usado como hidroginástica e natação. Para a gente fazer esse maiô, nós vamos precisar de uma overlock, de uma galoneira e de uma reta. Vamos lá? Primeira coisa que vocês precisam fazer é pegar um retalhinho daqueles que a gente cortou lá e ver que o seu ponto tá certinho, tá? Porque o biquíni é muito importante que o ponto não esteja estourando. Então, você tem que puxar mesmo, ó, pra ver se o seu ponto não vai estourar, né? Porque a qualidade da sua peça, ela tem que estar bem certinha. Porque você imagina uma cliente colocar um biquíni desse e estourar, né? Então, aqui nós temos a alcinha e aqui nós temos o bojo. Nós vamos começar pelo bojo, tá? Então, nós vamos pôr o forro do bojo com a lycra, tá? Lembrando que a gente vai fazer o parzinho do bojo, bem bonitinho. Então, vamos lá. Então, nós vamos encapar esse bojinho aqui com o tecido preto. Deixa ele bem certinho. Arruma bem bonitinho. Fizemos o decote, agora vamos fazer a lateral. Não pode esticar o tecido, sempre deixar a máquina levar o seu tecido. Então, overlockamos todo o bojo com o forro, tá? Agora, nós vamos pôr essa alcinha aqui, ó. Lembra que a gente cortou 2 parzinhos desses quadradinhos? Então, isso aqui é a alcinha do maiô. Nós já vamos colocar ela aqui também, para que na hora que a gente passe o elástico, já fica um elástico inteiriço, sem emendas, né?
Ele fica muito mais bonito, muito mais equipado. Então, esse vai ser o resultado final dele, ó. Encapamos o bojo e colocamos a alcinha. Nós vamos fazer isso, pessoal, no outro bojo também. Então, pessoal, fizemos isso nos 2 bojos, né, ó. Ficou todo overlocadinho com a alcinha, né? E formamos o parzinho, né? Agora, nós vamos lá pra reta, porque agora nós vamos franzir esse bojo. Nós vamos dar aquele franzidinho aqui no meio do bojo. Vamos lá? E, ó, eu tô num ponto que eu dou acabamento. Tá, ó, é um ponto mais justinho. Pra gente fazer esse franzido, a gente vai aumentar o ponto, tá? Aqui tá no 3, ó, eu vou colocar um ponto bem grande, tá, ó, quase no 5, que é o que eu vou franzir. Vocês vão ver que vai ficar, ó, um ponto bem aberto, tá? Aí vocês vão ver agora o efeito que ele vai dar aqui no bojo. Aqui no bojo, pessoal, nós vamos medir 3 dedinhos do começo, né, que é o decote. O quadradinho é a cava. Então, nós vamos medir 3 dedinhos e vamos começar com um pezinho de máquina. O que é um pezinho de máquina, Adriana? Quando a gente fala, a costureira fala um pezinho de máquina, ela quer dizer isso aqui, ó. Você vai encostar o seu pezinho no finalzinho do tecido aqui, ó. Tá vendo? Então, quando fala assim, ó, 2 pezinhos de máquina. Então, aqui tem um pezinho, aqui tem 2. Então, ó, um pezinho de máquina e agora a gente vai fazer o franzido. Pra você fazer esse franzido, você vai segurar a sua linha, tá? Vai dar um pequeno retrocesso e vai continuar, ó. Você vai jogando o seu tecido até o final, deixando aqui também, ó, uns 4 dedinhos da cava. Então, você vai vir até aqui, ó, nos seus 4 dedinhos. Acabou, você vai puxar a linha. E ele não franziu, né? Mas olha o segredinho aqui, ó. Você vai abrir a linha e você vai puxar uma das linhas, ó. Então, ele vai vir e vai dar esse franzidinho. Como você deu o retrocessinho aqui no comecinho, ela não vai correr pra lá. Então, ela vai travar ali, ó. Então, você vai fazer esse franzidinho bem bonitinho. Hoje em dia, tem o pezinho de fazer esse franzido, tá? Você encontra ele em qualquer lugar que vende máquinas, aí você vai encontrar ele. Mas, se você não tem, faça com o que você tem em casa, tá? Não deixe de fazer por causa desse pezinho, ó. Então, ele vai dar o mesmo efeito que se eu tivesse feito com um pezinho de máquina de franzido. Bom, agora eu vou fazer no outro bojo. Então, ó, franzi os 2 bojos, né, ó, deixando aquele comecinho de 3 dedinhos, 4 dedinhos, pra depois dar a medida certinho. Dá uma medida nos 2, pra ver se ficaram iguais, assim, mais ou menos igual. Caso você precise franzir mais, é só puxar a linha, né? Agora, nós vamos, pessoal, pro overlock, por elástico, aqui nesse decote, ó. O decote, lembrando que o decote é sempre o reto e esse quadradinho é sempre a lateral. Vamos lá. Então, agora nós vamos elastizar esse decote. Decote sempre o reto. Por onde nós vamos passar esse elástico? Pelo lado avesso do maiô, tá? Então, é por esse lado aqui que o elástico vai, tá? Ó. Esse elástico que eu estou usando, eu costumo usar o elástico de 10 nas minhas peças plus size. Por quê? Porque eu acho que dá mais conforto, né? Deixa mais reforçado. Então, vamos lá, ó. Você vai pôr o elastiquinho lá. Vai começar um pouquinho. Aí, o meu parafuso caiu. Vamos pôr o parafuso aqui. Mais pra frente, pessoal, eu vou falar pra vocês desse aparelhinho aqui, ó. Ele é um aparelhinho de eu passar esse elástico mesmo. Mas num outro vídeo eu vou explicar melhor pra vocês desse aparelho. Muito bom, viu? Gente, o maiô, ele não precisa ter aquele franzido, muito franzido, porque senão ele fica feio. Então, ó, dá pra vocês verem daí que eu dou uma leve
leve puxadinha nesse elástico. Não é aquela puxada exagerada e nem nada de puxado. É uma leve, ó. Então, puxou um pouquinho, vamos até lá, ó. Dá uma ajeitadinha aqui, dá uma puxadinha e leva o seu elástico, ó. Bem leve puxadinha. Nós vamos fazer isso em todo o decote, tá? Ó, aqui, gente, essa costurinha aqui, ó, sempre deixa ela levantadinha pra cima. Ela vai dar um acabamento melhor pra você no final. Arruma bem o seu tecidinho. Eu estou passando a mão aqui para mostrar para vocês que dá para fazer a mão também, tá? Se você não tiver esse aparelho agora, você consegue finalizar o seu maiô, não tem problema. Ó, então, passamos um decote, em seguida, eu já coloco o outro decote. A mesma coisa, ó, sempre de leve. Nunca puxa muito, porque na hora que você for terminar esse maiô, se ele tiver muito franzido, ele fica feio de se ver, né? E a qualidade dele também não fica legal. E o mesmo puxadinho que você dá no começo, você vai com esse puxadinho até no final, ó. Um eu puxo, o outro dedinho eu seguro para ele não sair do lugar, ó. Então, eu quero explicar para vocês bem explicadinho, para você não ter dúvida mesmo. Ó. Aqui você pode sair com ele. Ó, então, nós passamos nos 2 decotes, tá? Ó, pode ver que eles vão ficar bem parecidinhos, ó. Isso é o importante, tá bem? Agora, nós vamos lá pra galoneira, onde nós vamos prespontar esse decote. Pessoal, pra vocês prespontarem esse decote, nós vamos aqui na galoneira. Então, você vai, ó, esticar o seu tecido, tá vendo, ó? Porque se você deixar franzido, a hora que você passar na máquina, ele vai fazer pregas. Então, ó, desde o comecinho você vai esticar, colocar lá debaixo do seu pezinho e você vai dar uma começada, ó. Começou. Pegou o seu tecido, você abaixa a agulha, estica e puxa bem o seu tecido, ó, deixa bem lisinho. Se você deixar ele assim, ó, conforme você vai passar, ele vai fazer aquele monte de prega, vai ficar muito feio. Então, ó, esticou, dobra o seu elástico, puxa bem. Com esse dedo você vai firmar aqui, ó, e você vai, ó. Com esse dedo aqui, você sente o final do seu elástico aqui, ó. Então, você consegue ter um guia. Não precisa você ter pressa. Aí, nós vamos levar até o final esse presponto, ó. Minha linha arrebentou, pessoal. Então, agora nós vamos prespontar esse decote, né? Então, você vai dobrar o seu elástico, ó. Dando essa esticadinha para que ele não fique feio. Colocou lá debaixo do pezinho, ó. Começou. Com a agulha baixada, você vai esticar o seu elástico e vai puxar bem o seu tecido pra cá, ó. Porque se você for fazer assim, ele vai ficar todo preguiado, né? E esse não é o correto. O correto é você esticar e puxar o seu tecido pra cá. Com esse dedo, eu afirmo o meu elástico ali, ó. E levo ele até o pezinho da máquina, ó. Nós vamos até o final desse mesmo jeitinho, dando essa esticadinha, com o seu tecido bem certinho. Nós
vamos fazer isso nos 2 bojos, tá? Ó, até o finalzinho. Chegou aqui, ó. Eu não corto esse elástico aqui, ó, porque ele te ajuda a segurar, tá vendo, ó? Então, você vai conseguir vir com ele até o final, com o apoio daquela pontinha que a gente deixou lá no overlock, ó. Agora eu corto. Então, ele vai ficar assim, ó. Todo dobradinho, né? Bem certinho. Agora, nós vamos fazer no outro decote. Então, eu tô acabando de fazer aqui no outro bojo. Mesmo processo. Então, agora a gente ficou com os 2 bojos prespontados, né? Então, essa parte do bojo já tá pronta. Que nós vamos transpassar ele depois. Agora, nós vamos pro overlock, que nós vamos começar a montar a frente desse maiô. Então, agora nós vamos mexer com a frente desse maiô. Você lembra que lá no comecinho a gente encapou o bojinho com o forro? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui com a frente, ó. A lycra e o forro, nós vamos encapar todinha essa frente, né? Vamos overlocar aqui, só o fundo que não. Então, a gente começa aqui pelo lado de cima, ó. Ela tem um biquinho aqui, você coloca o biquinho com o biquinho. E nós vamos passar o overlock. Então, nós vamos fazer a frente, ó. Encapar todo ele com forro, né? Fizemos a parte de cima, agora vamos grudar a parte lateral. Sempre dando aquela arrumadinha pra ele ficar lisinho. Porque o biquíni também, pessoal, o biquíni... A moda praia, ela não pode ficar enrugada, viu? Ela tem que estar sempre assim, ó, bem lisinha. Porque se ela fica torta, repuxando, na hora que o cliente for pôr, ele não fica confortável com essa peça, tá? Então, você tem que estar sempre olhando se o seu forro tá bem lisinho. Então, encapamos toda a frente, né, com o nosso forro. Agora, nós vamos pôr o bojo. Nós vamos pôr o bojo aqui nesse decote, ó. Então, agora a gente vai juntar a frente com o nosso bojo, tá? Se vocês colocarem aqui, ó, vocês vão ver, aqui é o meinho, né? Ele vai passar um pouquinho do meinho, viu? Então, é isso mesmo, ó. A gente vai fazer esse transpasse aqui, ó, de uns 3 dedinhos. Tá? Então, a gente vai pôr uns 3 dedinhos, um em cima do outro, pra ele dar o tamanho certinho e não ficar com o decote muito aberto. Porque, como eu já falei no começo, esse maiô aqui, ele é muito usado pra natação, hidroginástica, então ele precisa ter um decote mais fechadinho. Então, vamos lá pôr o brojo aqui no overlock. Ó, então, a gente vai pôr direito com direito, começando bem certinho aqui, para dar esse transpasse de uns 3 dedinhos do meio. Então, agora a gente já tá montando a frente desse maiô, né? Então, você que tá gostando do nosso vídeo, já deixa o nosso... Aliás, o nosso não, né? Já deixa o seu joinha aí pra nós, que a gente vai ter muitos vídeos desse, ensinando passo a passo. Inscreva no nosso canal. Ó, o meio tá aqui, que é aquele biquinho, tá chegando próximo do meio, nós já vamos encaixar o outro bojo, ó. O mesmo tanto que você deixar aqui, você vai deixar aqui, ó. É sempre, provavelmente vai bater bem sempre próximo do seu franzido, ó. Então, você vai puxar esse biquinho pra cá e nós já vamos colocar o outro aqui, ó. Pra não ter erro dele ficar
torto. Puxa o seu elastiquinho pra fora, nunca estica o seu tecido e ele vai bater certinho aqui, tá vendo, ó? O tamanho dele aqui, ó, tem que dar certinho. Caso ele não bata, por exemplo, sua peça aí, Adriana, ó, minha peça ficou muito maior do que a frente. Você vem aqui, ó, não tem problema nenhum. Você vem aqui, ó, e dá mais uma puxadinha nesse franzido seu. Porque aqui esse franzido, ele não tem problema dele ficar bem franzidinho, ele fica até mais bonito, ó. Então, você pega o seu tecido, ó, e franze ele aqui, ó. Que ele vai dar certinho. Você não precisa desmanchar, você não precisa cortar outro. Dá pra você dar esse jeitinho aí. Pronto, dá uma olhadinha pra ver se você pegou toda a sua costura, né, ó. Ficou bem certinha. Então, nós colocamos agora frente e bojo. Estamos quase terminando, hein, meninas? Bojo já tá pronto, frente já tá pronto. Agora, o próximo passo é a gente colocar um elástico nesse decote aqui, ó. Tem muita gente que não coloca. Mas por que que você vai colocar, Adriana, elástico nesse maiô? Esse elástico aqui, ele faz toda a diferença, meninas. Esse elástico aqui, ele é muito importante pra quê? Pra ele dar aquela sustentação abaixo do seio. Principalmente nas peças plus size, eu volto a falar. As peças plus size, elas são muito importantes em reforço, em acabamento. É muito importante isso, tá? Então, agora nós vamos passar esse elástico aqui nessa costura que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, agora a gente vai passar o elástico aqui no decote, tá? Esse elástico, meninas, a gente vai passar ele, ó, do lado de baixo, do lado do corpinho, né, ó? Aqui nós temos o bojo e aqui nós temos o corpo. Então, esse elástico, ele vai por cima do corpo. Porque depois, na hora de prespontar, nós vamos esconder esse elástico aqui, tá? Ó. E diferente do bojo, esse elástico aqui do decote, nós temos que franzir ele um pouquinho mais, ó. Se você for pôr bem de pertinho aqui, Anderson, dá pra ver, ó, que eu puxo ele um pouquinho mais do que eu puxei lá no decote, né? Ele tá mais grossinho, né? Porque tá com o bojo, com o corpo, então ele vai franzir um pouquinho mais mesmo. Aqui você dá uma arrumadinha, que tá mais grossinho. Passa mais devagarzinho aqui onde a gente pôs o transpasse do bojo. Vai esticando e vai levando. E ele vai dando certinho, viu, pessoal? Não tem erro. É um maiô que fica muito bonito, muito bem acabado. Sempre deixa uma pontinha para você usar de apoio. Ó, então, agora nós passamos o elástico do decote. Agora, nós vamos lá na galoneira, onde nós vamos prespontar esse elástico e nós vamos esconder ele aqui, ó. Ele vai ficar com esse recorte e escondidinho aqui para ele ficar um acabamento bonito. Ó, então, aqui na galoneira nós vamos prespontar esse elástico, escondendo ele lá embaixo. Vamos aqui, ó, tá vendo? Ele já deita, ele já dá essa deitadinha, mas nós vamos deitar mais ele, ó, esticando ele. E vamos deitando esse elástico aqui, ó, sempre esticando o seu tecido, tá? Pra ele não ficar com pregas, não ficar com acabamento feio.
aqui no decote ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil, é só você ir arrumando a sua peça. Finalizamos aqui esse elástico do decote, ele vai ficar todo deitadinho assim, tá, meninas? E pro lado de dentro, ó, ele fica todo escondidinho, aquele elástico que a gente colocou, tá? Agora nós vamos lá pro overlock e montar a parte das costas. Então, ó, a nossa frente tá certinha, agora nós vamos fechar as costas. Nós vamos fechar esse lado da bolinha aqui, ó. Tá? Nós vamos fechar esse lado menor, porque aqui ele é lateral, tá? Então, nós vamos fechar aqui na lycra. Tá? Só esse quadradinho, você já montou as suas costas, ó. Vamos fazer a mesma coisa no forro. Mesmo quadradinho aqui no forro. Meninas, as costas do maiô, a gente sempre usa ela, a maioria dos modelos, né? A gente sempre vai usar as costas para embutir a lateral, tá? Então, ó, fechamos a lycra e fechamos o forro, né? Aqui tá a nossa frente. Então, nós vamos embutir, né? Porque toda moda praia, ela é toda embutida, ela não aparece as costuras. Então, nós vamos por frente com costas. Tá? Direito com direito, frente com costas. E a outra costa do forro, nós vamos pôr por baixo. Ó, deixa eu abrir aqui, que ficou fechadinho. Tá, ó. Então, nós vamos unir aqui, ó. Ó, a costura dele vai ficar pro lado de fora, tá? Porque depois nós vamos desvirar esse maiô, e vocês vão ver que ele vai ficar todo embutido. Então, ó, costa, frente e forro. Costura do forro pro lado de lá, pra depois a gente desvirar, tá? Não tem erro. Vamos juntar aqui, ó, todas as pontinhas. Esquece o restante do maiô e vamos só pensar nessa lateral agora, ó. Juntamos todas as pontinhas. Vamos começar aqui. Ó, costurou um pouquinho, já dá pra você dar uma ajeitadinha aqui pra você vir costurando todo o resto, tá, ó. Pode tirar esse filetinho aqui pra você ter certeza que você tá pegando os 3 tecidos, não tem problema. Passou ali no mais grossinho devagar. Ó, chegou mais ou menos aqui, ó, você já vem aqui na pontinha e você já vai juntar as 3 pontinhas também, ó, pra ele dar o tamanho certinho, né? Estamos quase acabando o nosso maiô. Fechamos uma lateral. Vamos para outra lateral. Mesma coisa. Vamos pegar as 3 pontinhas juntos.
chegou mais ou menos no meio, você já dá aquela arrumadinha na pontinha, pra ele dar o tamanho certinho. Se sobrar um pouquinho de pontinha, não tem problema, porque às vezes a máquina, ela traz um pouquinho do tecido, dependendo de onde você começa. Tá? Então, fechamos aqui as duas laterais. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o fundo. Nós já vamos montar ele inteirinho agora, ó. Tá? Vamos pegar todos os tecidos. Aqui, meninas, ó, sempre põe as duas costurinhas pra bater certinho, porque na hora que você virar, ele vai ficar bem bonitinho. Por que que eu falo sempre pra vocês do acabamento? O acabamento é muito importante, porque não adianta você fazer uma peça todinha e o acabamento tá feio, né? Na hora que a sua cliente for pegar a peça, a única coisa que ela vai olhar são os acabamentos. E lembrando também que a primeira peça nunca vai ficar perfeita também, né? Exatamente. Sempre vai ser a prática, né? Sempre confere se o seu ponto não tá estourando, se tá tudo bem reforçado. Então, meninas, ó, fechamos toda a lateral dele, né? Fechamos o fundo. Agora, nós vamos desvirar esse maiô, ó. Você vai desvirar ele, ó. Você vai ver que ele ficou todo embutido pro lado de dentro, ó. Tá vendo? Então, ficou embutida a lateral e ficou embutido esse fundo, tá? Então, agora nós vamos prender esse forro, igual a gente prendeu o bojo, igual a gente prendeu a parte da frente. Isso aqui a gente faz pra quê? Pra ficar mais fácil, pra na hora que a gente pôr o elástico, esse forro não escapar, tá? Então, você vai fazer esse processo, ó, em todo o seu maiô, tá? Vai fazer aqui, vai fazer na bolinha. Você vai prender todinho ele. Minha linha arrebentou. Vou dar uma passada na... Ó, pessoal, a minha linha arrebentou. Eu já passei. Eu vou fazer um vídeo futuramente explicando como que passa a linha do overlock, né? Porque tem muita gente que tem dificuldades também. Ó, aqui você também vai deixar as duas costurinhas juntas, ó, do forro e da lycra, tá? Ó, tá vendo que o forro tá sobrando um pouquinho? Então, você vai dar essa limpadinha aqui, tá? Arrebentou de novo. Ó, chegou aqui, você bate as costurinhas, tá? Lembrando sempre que o seu forro tem que estar sempre lisinho. Então, por isso, você vai dando essa olhadinha, observando. Colocamos a parte de cima. Agora, nós vamos para a parte de baixo, ó, nas partes das cavas. Aqui não precisa você segurar, porque ela já tá preta, né? É a lateral. Uma perna, outra perna.
estiver assim, meninas, ó, vocês nunca tentam pegar o seu tecido e levar pra lá, porque depois ele vai ficar todo retorcido. Então é melhor você dar essa limpadinha, não vai fazer diferença na sua peça e ele vai ficar todo lisinho, tá? Ó. Então agora ele tá todo overlockado, nós vamos lá passar elástico pra fazer o acabamento. Ó, meninas, agora a gente vai passar o elástico, né, pra gente terminar eles. Aqui, ó, é a alça. Essa alça, ela vai ser emendada com essas costas aqui, ó. Então, é importante, antes de você passar o último elástico, você vir aqui e dar essa medida, pra ver se tá mais ou menos batendo, pra depois você não ter problema lá no acabamento, tá? Então, eu já medi a minha. Agora, nós vamos passar o elástico. Agora, o franzido, ele vai ser igual o que a gente fez lá no bojo. Deixa eu ligar a máquina, né? Tá? Ele não vai ser muito franzido, porque hoje em dia as peças não usam muito franzidos, tá? Então, é aquele leve puxadinha no seu elástico. Nada de exagero. Vir colocar a outra alcinha aqui do lado. Agora eu tô passando aqui nas costas, no detalhe das costas. Não esqueça de curtir o meu canal, de deixar um joinha. Se você teve alguma dúvida com essa peça, deixa aqui nos comentários, que a nossa equipe vai responder para vocês. É isso aí, se inscreva no canal e curte o vídeo. Isso, compartilhe com a sua amiga, que é costureira também. Você acha que vai ajudar ela? Exatamente. Ou qualquer uma outra pessoa que você conheça, pode compartilhar. Ó, agora nós passamos o elástico aqui todinho nele em cima, agora nós vamos aqui para as pernas, tá? Sempre você vai começar aqui, ó, da sua costura do fundo, tá, meninas? Ó, porque depois, na hora que você for fazer esse acabamento, o acabamentinho vai ficar escondidinho aqui na parte de baixo, no fundo, tá? Como eu não estou trabalhando com esse aparelho,
Eu falei pra vocês que depois eu vou falar mais sobre ele. Então você tem que estar sempre liberando esse elástico aqui, ó. Pra que ele não enrugue muito, né? Senão ele vai deixar muito franzido. Mesma coisa, ó. Ele leve, franzido e vamos fazer toda a volta da perna. Ó, meninas, aqui no finalzinho é importante que você venha bem em ciminha dele aqui, ó. A minha costura tá aqui, tá vendo, ó? Então eu vou passar um pouquinho pra cá, ó. É muito importante que ele fique assim bem certinho. Na hora que a gente prespontar, ele vai ficar bem bonitinho aqui, ó. Ele não vai ficar torto, tá? Então você aí que tá começando, você tenta fazer o seu melhor na hora que você acabar ele aqui, ó. Não é difícil, ó. Pôs ele bem certinho, passou um pouquinho da sua costura, levanta a agulha e puxa ele, ó. Ele fica bem certinho aqui pra na hora que a gente for fazer o acabamento, tá? Vamos pra outra perna. Agora nós vamos lá pra galoneira, prespontar todo esse elástico que a gente acabou de colocar. E aí só vai faltar o acabamento. Pessoal, então toda ponta que você for começar, você tem essa pontinha aqui, ó, como apoio, tá? Então, ó, a gente vai pôr ela lá pra começar, ó. Esticando, igual a gente fez lá no bojo, ó. Sempre esticando com esse dedo, deixando firme, puxando o seu tecido todo pra cá, pra ele não ficar enrugado. Nas partes mais grossinhas, que nem aqui, ó, a gente passa um pouquinho mais devagar. Eu deixei bem curtinho, ó, mas se você deixar um pouquinho maior, você que tá começando agora, é bem melhor que você tenha esse apoio, ó. Agora a gente vai prespontar todo o elástico que a gente acabou de fazer, né?
esse maiô, como eu falei no começo do vídeo, ele é um maiô muito confortável. Veste muito bem para quem tem muito seio, né? Prefere um maiô sem bojo. Se você fizer ele nas cores azul marinho, preto, você pode vender ele para natação, hidroginástica. É um modelo que fica muito bonito no corpo. Então as pernas também, meninas, ó, aqui a lateral, né? E a gente vai começar aqui por baixo, ó, para o acabamento ficar escondido lá embaixo. O acabamento é muito importante numa peça, viu? Olha que lindo que tá ficando esse maiô. Nós vamos transpassar um pouquinho, né, ó, do que a gente começou, que é o que vai dar o acabamento. Então, se você conseguir jogar a sua costura bem em cima, ó, tá vendo? Bem em cima do que você fez, ele fica um acabamento bonito. Aí você dá essa reparada nas linhas, né, ó. E esse acabamento aqui já está feito. Ele não vai desmanchar quando você passa com uma galoneira uma em cima da outra, ó. Sempre vendo se o seu ponto não tá estourando. Vamos pra outra. Do lado, mesma coisa, ó. Nós vamos passar um pouquinho em cima da outra. Bom, meninas, ó, nosso maiô tá praticamente pronto, né, ó. Pernas prontas. Bojo pronto. Agora só falta a gente fazer o acabamento das costas. Olha que peça mais linda e confortável que vocês vão ter aí, ó. Blue size, né? Que é o que mais vende no momento, né? Isso, esse aqui é o tamanho 48, né? Nós aqui fabricamos eles até o tamanho 70. Então quer dizer que esse modelo dá pra fazer até os 60? Você dá fazer ele até os 70. Se você fazer a graduação dele, ó, você faz ele também em 60. E assim, ó, esse acaba esse quinto, ele vai ser assim, menina, tá vendo? Ele vai cruzado costa. Então nós vamos cruzar.
no começo, tá? Então, não pode fazer isso ali na... Lembra que no começo, nossa, no começo não, vocês na hora de pedir elástico das costas, eu falei pra vocês darem uma medidinha na alça, isso, pra ver se é por tamanho. E aqui, então é por você vai, ó, é muito irritante, porque aí, ó, agora eu ponho você juntar, porque ele vai dar o tamanho certinho, e vai ficar acabamento bonito. Vamos lá pra cá. Então, agora nós vamos pra parte do acabamento, né, que é a parte final. Então, nós vamos fazer esse cruzadinho aqui nas costas, ó. Se você tem um alfinetinho aí, ó, fica mais fácil. A gente já põe um alfinetinho aqui. E um alfinetinho aqui, pra ele já ficar na posição certinha. Tá, ó. Então, ficou o nosso cruzadinho. Aqui na nossa máquina reta, a gente vai pôr aqui num pontinho, ó, mais fechadinho, né? Aqui, tá aqui no 5 que a gente fez o franzido, né? Então, a gente vai deixar aqui no 3, ó, pra ele ficar bem mais justinho, tá? Então, a gente já pôs o alfinete. A gente vai deixar aqui, meninas, ó, um dedinho. Que depois a gente vai cortar um lado e vai costurar só um lado pra ele não ficar aquele acabamento grosseiro, tá? Então, ó, pôs certinho, você vai deixar aqui, ó, sobrando um dedinho. Então, você vai por lá, bem embaixo da máquina, vai dar um retrocesso, pode dar uns 3 retrocessos, ele fica bem preso. Lembrando que essa peça é moda praia, então ela tem que estar bem acabada, bem reforçada. Mesma coisa no final. Pode reforçar bem o seu retrocesso, tá? Agora, a gente vai cortar o lado da alça, ó. Aqui é a alça e aqui você vem pras costas. Então, pra ele ficar bonitinho, ó, nós vamos cortar essa sobra aqui da alça, ó. Tá? Você corta aqui deixando um pedacinho pra não correr o risco de desmanchar. E agora a gente vai dobrar ele pra cima. E nós vamos fazer esse presponto aqui, ó, um pezinho de máquina. Você vai dar o mesmo reforço que você deu, ó. Sempre no começo e no final. Tá, ó, fica um acabamento bonito. Você pode fazer na sua reta mesmo, tá? Ou na sua doméstica. Na sua doméstica você também consegue fazer. Ó, aí ficou essa sobra, né? Então, nós vamos cortar aqui, ó. Tá vendo? E ele fica um acabamento bonito e não corre o risco de abrir. Vamos fazer o mesmo processo aqui na outra alça.
esse quadradinho aqui, ó. Nós vamos juntar aqui, ó, bem próximo. Tá vendo, ó? O acabamento nosso tá bem aqui, ó. Então, nós vamos deixar ele bem próximo aqui, ó. Depois eu vou pôr esse maiô no manequim pra vocês verem a diferença que isso aqui faz. E aqui nós vamos pôr um alfinete. E nós vamos fazer um quadradinho aqui agora, ó. Nós vamos fazer literalmente um quadradinho aqui pra fixar essas costas assim, ó. Isso aqui faz toda a diferença na peça, viu, meninas? Mas, se você também não quiser fazer, não tem problema. É mais um reforço pra alça, né? Por causa que é de sustentação, né? É, pras costas, sabe? Ele arruma a postura. Então, ó, literalmente um quadradinho nós vamos fazer aqui, ó. Começou, você vai dar o seu retrocesso, tá? Só no começo ali mesmo, ó. Com a agulha baixada você já vira. Com a agulha baixada virou. E nós vamos dar um retrocesso lá no final. Acabou a nossa peça, tá? Essa peça maravilhosa, no tamanho plus size, tá? Agora a gente vai colocar ela no manequim pra vocês verem como ficou. Bom, pessoal, então a gente chegou ao fim desse passo a passo. Então aqui tá o nosso maiô pronto. Olha como ele veste super bem. Lembra do elástico que eu falei que dá uma super sustentação aqui debaixo do seio? Este aqui que eu fiz é um tamanho 48, mas dá pra você fazer ele até o tamanho 60, porque ele é um maiô muito confortável, muito usado para hidroginástica, para natação. Então, olha como ele ficou tão lindo, né? Olha as costas dele. Então, as costas dele também pega super bem aqui nas costas, ó. Não fica aquele desconforto no pescoço, daquelas clientes plus size, né? O buraquinho também é um buraquinho bem discreto, esconde bem a gordurinha. Ele não é muito cavado. Então, pessoal, no vídeo de hoje, foi esse o nosso passo a passo. E até o próximo vídeo.